Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Já nós vamos ler juntos, no capítulo número 1, o versículo 8. Querido, nós lemos e aprendemos na palavra a respeito de Jesus, passamos o período do Natal, aprendemos um pouco mais a respeito de Jesus. Os evangelhos, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João, eles relatam o ministério terreno do Salvador, isso incluindo a sua morte, a expiação de Cristo, incluindo a ressurreição dos mortos ao terceiro dia. Nós aprendemos isso através dos evangelhos. Assim que aprendemos, crescemos, testemunhamos do ministério de Jesus nos evangelhos, em seguida nós temos o livro de Atos, e o livro de Atos ele relata o ministério dos apóstolos. O livro de Atos ele traz relatos do que vem após a ascensão, a subida, aquele momento onde Jesus sobe aos céus, onde Jesus deixa o seu ministério terreno, corpóreo, e aí o livro de Atos começa a relatar o que é conhecido como Atos dos Apóstolos. Eu acho que poderíamos chamar também de Atos da Igreja do Senhor Jesus, dos seguidores do Senhor, daqueles que foram salvos, remidos, restaurados. Então nós temos um livro precioso, e eu queria que você lesse comigo esse texto de Atos 1:8, que diz, todos juntos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu acho que dá para ficar ainda mais bonito. Amém? Vamos ler mais uma vez? Mas eu quero ouvir a igreja lendo a Bíblia com gosto, né? Com alegria. Isso aqui é algo precioso. Vamos ler todos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabemos que o poder de Deus ele se manifesta de várias formas, diferentes formas. E quando a gente vai lendo o livro de Atos, nós vamos testemunhar, nós vamos relatar, nós vamos entender as manifestações de poder e como que a igreja, ela foi aprendendo, ela foi se familiarizando com o poder de Deus. E já no capítulo 4, no versículo 31, diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4, 31. Aqui nós vamos ver que a igreja encontrou o poder da oração. Eles oraram, o lugar onde eles estavam tremeu. Olha o poder dessa experiência da igreja. Atos capítulo 7, tem uma história fantástica de um discípulo, de um seguidor de Jesus, chamado Estevão. Estevão é morto a pedradas, e no momento da sua morte, está ali em Atos 7, o versículo 59, diz, enquanto eles apedrejavam Estevão, ele invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, as últimas palavras de Estevão, a Bíblia diz que ele morreu, ele adormeceu. Queridos, aqui nós percebemos que aquela igreja provou e conheceu o poder do perdão. Eles conheceram o poder da oração, eles conheceram o poder do perdão. Muitas pessoas que estão aqui provaram na sua vida, na sua história, o poder do perdão, de perdoar alguém, o poder do perdão, de ser perdoado por Deus. Algo interessante também está registrado no capítulo 9, aliás, esse registro que eu vou ler no livro de Atos, ele vai ser encontrado em 3 capítulos diferentes.
mas eu quero ler o trechinho de Atos 9, 3 a 6, que diz: seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Lá nesse caminho, nessa estrada, na estrada de Damasco, Paulo provou, conheceu, como tantos outros, a conversão. Eles encontraram salvação, conversão. A igreja do Senhor ia crescendo, o Senhor ia acrescentando. As pessoas olhavam para a igreja, elas não resistiam à igreja, elas se juntavam à igreja e provavam Jesus numa dimensão muito especial. A outra coisa que nós vemos também no capítulo 16, no versículo 25 e 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eles conheceram o poder da adoração, o poder do louvor, o poder de entoar louvores a um Deus a quem aqueles dois discípulos amavam profundamente. A igreja encontrou o poder da adoração. São muitas coisas que nós podemos extrair do livro de Atos a respeito da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, dos primeiros cristãos, o relato, o registro do nascedouro da igreja. Mas eu queria que você observasse aqui nesse texto, o primeiro ensinamento que quero trazer é que esse texto mostra uma promessa que Deus tem para a minha vida, para a sua vida e para a igreja dele. A promessa que tem está na primeira frase que nós encontramos: mas recebereis poder. O poder que a Bíblia fala, no grego é dunamis, e essa palavra é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite. Então, quando você pensa numa explosão, em algo que é muito poderoso, o que eles fazem hoje com um dinamite, eles derrubam prédios muito grandes, eles conseguem quebrar rochas que são praticamente intransponíveis ali. De repente, com dinamite, eles explodem aquilo, e essa palavra dinamite vem dessa palavra grega, que é o que a Bíblia relata que Deus enviou, estabeleceu na igreja dele, poder, através desse poder. É um poder que é incalculável, não dá para dizer que o dinamite é compatível ao poder de Deus. Dinamite é algo que destrói muita coisa, né? Mas o poder do Espírito Santo também destrói. Pessoas que eram cativas, pessoas que tinham aprisionamentos, pessoas que tinham toda sorte de barreiras e dificuldades para conseguir enxergar. É o poder do Espírito Santo que consegue quebrar, que consegue abrir a mente, que consegue abrir o coração, e a gente consegue, sim, dar um passo convencido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, entregando as nossas vidas a Jesus e experimentando algo que é nobre e é fruto desse poder. Mas aqui a palavra e a promessa é para nós, a igreja do Senhor Jesus. A palavra está dizendo: você, igreja, vai receber poder. Poder para quê? Poder para testemunhar. O que é esse poder? Esse poder é algo que vem do céu, é algo que vem para que a igreja realmente seja atuante, ela consiga avançar, ela consiga levar o evangelho de Cristo. Querido, nós estamos contando uma história. Nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus, uma igreja que já existe há 2000 anos. Há 2000 anos esse poder foi revelado. Há 2000 anos esse poder entrou em ação.
se não fosse através do poder do Espírito Santo de Deus, a igreja não ia prevalecer, ela não chegaria até aqui, a igreja não estaria aqui hoje, reunida, espalhada por toda a face da terra, por todos os lugares. É o Espírito Santo de Deus quem moveu o coração de pessoas que saíram dos lugares mais longínquos e vieram para o Brasil e alcançaram a sua família, alcançaram a sua região, pessoas tomadas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que abriram mão de tantas coisas. Para quê? Para que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do mundo, chegasse aqui. Uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto é que ele fala do poder, que nós receberíamos o poder, que a igreja receberia. Jesus está falando, discípulos, vocês vão receber o poder, vocês vão receber o Consolador, o Espírito Santo vai ser derramado e foi derramado. No livro de Atos, capítulo 2, registra isso, mas aqui também diz que existe um executor. O poder tem nome e tem sobrenome. O poder chama Espírito Santo de Deus. É Ele, o executor. Lá na teologia nós estudamos sobre o executivo de Deus, a pessoa de Deus que se relaciona contigo, a pessoa de Deus que faz com que você cresça espiritualmente, que você prospere, que você entenda, que você seja convencido, que você consiga enxergar Deus numa dimensão que, humanamente falando, é muito difícil para a gente. O poder que a igreja precisa não vem da terra, o poder que a igreja precisa não vem do céu, mas não vem de homem algum, mas vem do Espírito Santo, e ele faz toda a diferença. Querido, vale a pena ressaltar que só no livro de Atos, a palavra Espírito Santo, composta desse jeito, Espírito Santo, é citada 41 vezes. O Espírito Santo é citado no livro de Atos 41 vezes, fora de outras maneiras, como o Espírito. Em algumas citações, a palavra Espírito no livro de Atos está falando do homem, é Espírito com E minúsculo, mas também você vai encontrar a palavra Espírito. Então, exaustivamente, o livro de Atos fala da ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na nossa vida como igreja, na vida dos discípulos, dos primeiros seguidores de Jesus, dos apóstolos que lideraram a igreja. O maior movimento de bênção que a humanidade conheceu foi, sim, a manifestação do Senhor Jesus e a igreja estabelecida que vem até hoje. O papel do Espírito Santo, sempre que nós estudamos sobre a igreja, no seu primeiro século, nós somos tomados de admiração, a maneira como as coisas aconteciam, a maneira como eles realmente tinham uma habilidade vinda do céu, uma capacitação que era dada pelo Espírito. Aqueles homens produziam milagres, e produziam milagres da maneira como Jesus havia produzido antes. Quando nós olhamos os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, enquanto Jesus estava ali, antes dele enviar o Consolador, antes do Espírito Santo ser derramado ali, registrado em Atos 2, nós vamos ver os discípulos seguindo a Jesus, nós vamos ver os discípulos ajudando a Jesus, nós vamos ver os discípulos carregando cestos, que os pães e os peixes eram multiplicados, mas não era um milagre que tinha sido anunciado por eles. Esse milagre é anunciado por Jesus, esse milagre tem uma assinatura de Jesus Cristo, não foi uma ordem vinda de Pedro que faz com que os pães e os peixes são multiplicados, mas o que vai de fato fazer a multiplicação dos pães e peixes é o próprio Jesus. Nós vamos acompanhar os discípulos seguindo, aprendendo, nós vamos acompanhar Jesus por onde passava. Vai dizer os evangelhos, ele operava muitos milagres. Nos evangelhos, nesse instante, nesse momento, por onde os discípulos passavam, eles operavam muitos milagres. No livro de Atos, por onde os discípulos passavam,
Eles operavam milagres, através do poder de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, sim, mas através da pessoa do Espírito Santo de Deus. O livro de Atos revela, uma das revelações mais importantes do Espírito Santo, no livro de Atos, está no capítulo 5, na história de Ananias e Safira, aquela história de mentira, onde ali o apóstolo vai dizer a eles que eles mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. Mais especificamente vai dizer, vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus. Nós podemos aprender, sim, com o livro de Atos, ver a ação, a forma, a maneira, uma capacitação vinda do céu, para que eu e você, nós possamos exercer a nossa função, sim, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de, por todos os lugares, nós abençoarmos as vidas. Quando eu penso nesse executor, uma ilustração que me veio compartilhar com vocês, é algo que acontece comigo, ali em especial, um ano que marcou, foi o ano de 2005, desde 2000, ainda morando na cidade de São Paulo, eu comecei a ter uma dificuldade de visão. E eu fui a alguns médicos em São Paulo e eles me diziam, você não morava em São Paulo, você morava em Curitiba, então você está tendo dificuldade com a poluição. Eu sentia os meus olhos como se tivessem areia, mas eu fiz muitos exames e nenhuma conclusão. Nenhum oftalmo me disse alguma coisa concreta. Eles só diziam, alguns falaram que eu estava com uma dificuldade com a poluição da cidade de São Paulo. Mas aí eu fui transferido pela empresa para Curitiba novamente. Eu cheguei aqui, não tinha poluição de São Paulo, mas o problema continuou. Vários outros exames foram feitos e eles também não conseguiam detectar uma enfermidade que crescia a cada ano, um problema que crescia a cada ano. Quando chegou aí por volta de 2004, 2005, eu já tinha muitas limitações na visão. Eu perdi, num dos exames foi detectado que eu tinha 20% só de visão. Então, quando eu fui ao Detran para renovar minha carteira de motorista, o Detran disse, não, você não tem condição de dirigir. Fiquei sem carteira. E aqui na igreja, participando das reuniões, pregando para os pastores, na reunião com os pastores, pregando para os jovens, o que acontecia é que a minha limitação, de fato, era muito grande. Eu já não lia mais a Bíblia, eu escutava a Bíblia. Eu até hoje tenho trauma de escutar a Bíblia, sabe? Quando eu escuto alguém falando a Bíblia assim, tipo Cid Moreira, já me dá até uma coisa não muito boa. Porque eu passei tanto tempo ouvindo a Bíblia. Eu tinha uns três CDs, assim, eram uns 30, 50 CDs, assim, né? E ali eu ouvia a palavra de Deus, era o recurso que eu tinha. Na reunião dos pastores, a secretaria, ela preparava a pauta numa folha A3. E ela colocava ali, e assim eu conseguia, se eu estivesse pregando aqui em 2005, eu estaria pregando, e o material que estaria me ajudando estaria aqui numa fonte muito grande, diferente dessa. Mas em 2003, em 2007, eu consegui fazer o primeiro transplante de córnea, e colocar uma córnea nova no meu olho esquerdo. Em 2009, eu fiz o segundo transplante de córnea. E aí eu estava com as duas córneas transplantadas. E aí eu comecei a enxergar novamente. Agora eu podia ler. Aí eu fui ao Detran e eles me deram a carteira de motorista novamente. E as coisas, tem alguns aqui que é dessa época, a Kátia mesmo está aqui, lembra, né? Desse período onde eu tive a ajuda de muitos irmãos que dirigiam para mim, irmãos que me levavam para pregar em outros lugares, e a graça do Senhor foi provada através da Igreja do Senhor Jesus de várias formas. Lembro do pequeno grupo, quando eu tinha feito a cirurgia, 15 dias sem poder levantar a cabeça, não podia fazer pressão nos olhos, o pequeno grupo se reuniu no meu quarto, em volta da minha cama. Já que eu não podia sair da cama, eles foram para o quarto, e nós tínhamos a reunião do pequeno grupo. Então, são memórias boas de um período difícil,
de muita limitação e dificuldade. Mas quando eu penso nessa limitação, é quando eu lembro da minha dificuldade de enxergar, da minha dificuldade de ler, de olhar para as pessoas e conseguir definir o rosto das pessoas, que a 1 metro eu já não conseguia definir o rosto, conhecia as pessoas pelo formato do cabelo, do corpo, o tamanho, os mais gordinhos me ajudava mais, né? Mas, queridos, eu penso no Espírito Santo de Deus, vindo, selando o meu coração, vindo morar em mim, e Ele trazendo uma visão que eu não tenho, trazendo uma percepção que eu não tenho. O Espírito me traz uma consciência diferente. Quando eu sou selado, tocado pelo Espírito Santo, os meus olhos espirituais são abertos. Aquilo que fisicamente eu provei, uma córnea transplantada, e que mudou eu comecei a enxergar novamente. O Espírito Santo de Deus em mim me faz enxergar com muita clareza muitas coisas. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais percepção espiritual eu tenho de todas as coisas. Quando nós olhamos esse executor, esse que faz a obra de Cristo de fato prosperar, através da minha vida, a obra de Cristo de fato prosperar, através do meu ministério, do seu ministério, o Espírito Santo de Deus é aquele que executa essa obra em mim. Conversão, querido, não é uma simples mudança de religião. Se converter a Cristo é ser selado com o Espírito Santo. Não tinha algo suficiente antes para compararmos. O que acontece na conversão é o Espírito Santo de Deus selar, entrar, morar em você e conduzir a sua vida. Isso é conversão. Não é que antes eu era alguma coisa e eu mudei para outra. Não. É novo. É novidade de vida. O Espírito Santo de Deus é quem faz essa obra. A terceira coisa que esse texto me revela, que esse texto me mostra, é que recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser as minhas testemunhas. A igreja recebe o poder, a igreja encontra o poder para testemunhar através do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa falando sobre Deus pelo conhecimento não tem a mesma capacidade de que uma pessoa falando sobre Deus através do Espírito Santo de Deus que habita nela. Ela é uma testemunha. Você já foi a algum lugar indicado por alguém que gostaria de ir? Você fala assim, vou fazer uma viagem. Por que você não vai para Israel? Olha, eu vi coisas lindas. Você teve Israel? Não. Eu vi nas imagens, nas fotografias. Eu acho muito lindo, eu tenho um sonho, eu quero ir em Israel. Mas conversar com quem foi em Israel e visitou alguns lugares, a descrição dessas pessoas sobre Israel é diferente. Elas estiveram lá, elas viram algumas coisas. Quando elas falam de deserto, agora tem na mente delas o deserto, porque elas respiraram aquele ar do deserto. Elas sentiram aquele calor do deserto. Querido, quando nós temos o Espírito Santo em nós temos uma capacidade de testemunhar. Às vezes a gente olha a palavra testemunho e a gente fala assim, bom, testemunhar é você contar simples para as outras pessoas a respeito daquilo que você experimentou e viveu. E isso é correto, é isso mesmo. É contar. Mas quando nós vamos analisar a palavra testemunhas aqui usada no texto bíblico, o sentido é de viver ou morrer por algo ou alguém. Uma testemunha de Cristo é alguém que está preparado para morrer por algo, por uma causa, por alguém, por vidas. A gente entende o que é uma testemunha quando a gente vai olhar o texto e a gente fala assim, Jesus, será que eu sou uma testemunha de Cristo? Será que de fato a minha vida pertence a Jesus? Será que eu estou preparado para morrer? Tem uma profecia que foi direcionada a Paulo nesse livro. E o nome do profeta era Ágabo.
E Ágabo, ele chama a atenção de Paulo. Paulo fala para Paulo, não é interessante que você faça essa viagem a Jerusalém. Se você for, você vai ser preso, eles vão machucar, eles vão ferir você. É uma profecia, o profeta vem e ele apresenta algo que vai acontecer na vida de Paulo. E a resposta do discípulo, do apóstolo, sabe qual é? Eu estou preparado não só para tomar uma boa surra por Jesus, nem sou digno disso, mas até mesmo, se necessário for, morrer. Paulo viveu todos os dias sabendo que ele poderia morrer a qualquer momento, e aconteceu. Pedro, no seu ministério, viveu todos os dias sabendo que ele poderia morrer a qualquer momento, e isso aconteceu. Num determinado momento, esses homens foram assassinados, com exceção de João, o discípulo amado. Todos os outros foram mártires do Evangelho, prontos a, de fato, seguir Jesus numa dimensão. Antes, eles olhavam o que Jesus fazia. Agora, eles fazem o que Jesus fazia. Eles testemunharam a morte de Jesus. Agora, eles estão sendo assassinados como Jesus. Alguns, literalmente, crucificados como Jesus. Mas eles não abriram mão da missão de testemunhar. Eles não abriram mão de fazer aquilo que era o direcionamento do Espírito Santo na vida deles. A vida daqueles homens, querido, tinha um sentido muito claro. O que me chamou a atenção, lendo, vendo ali o livro de Atos, foi que a fé daqueles homens foi uma fé muito dinâmica. Queridos, a fé, ela não brota do derramamento do Espírito Santo que está registrado no livro de Atos. Ela vem antes. Ela vem antes. Eles têm dificuldades. O Pedro tem dificuldade com a sua fé, tem dificuldade com a sua palavra. Pedro tem dificuldade em fazer aquilo que era correto. Ele andou com Jesus, ele foi capacitado por Jesus, o Mestre. Ele fracassou em alguns momentos. Ele disse coisas que não deveria dizer, ele fez coisas que não deveria fazer, enquanto estava ao lado de Jesus. Quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus. O maior... o mais importante fracasso registrado de Pedro é quando ele nega Jesus. As pessoas chegam e falam, você tem o jeito dele, você anda como ele, você se veste como ele. E ele fala, eu não conheço ele. Mas Pedro testemunhou de um Jesus que fazia milagres. O que vai acontecer no derramamento do Espírito Santo sobre Pedro, é que os lábios de Pedro vão ser tocados, é que os lábios de Pedro vão pregar uma mensagem, e naquele dia, naquele instante, 3.000 pessoas são salvas, confessam Jesus como Senhor, entregam sua vida ao Senhor Jesus. Algo mudou no ministério de Pedro. Ele tinha um ministério ao lado de Jesus. Jesus o manteve ali, aliás, com muita paciência. Teve alguns momentos, Jesus falou, Pedro, você abandona a missão. Você não dá, Pedro. Eu não aguento mais você, Pedro. Você é um lambão, Pedro. Parece eu, parece você, né? Tentando fazer as coisas de acordo com a vontade do Espírito. Mas ele permaneceu lá. Mas o Espírito Santo de Deus vem sobre esse homem. Agora, Pedro passa nos lugares e as pessoas são curadas. Exatamente como Jesus fazia. Agora, por onde ele passa, em algumas experiências, a Bíblia diz que a sombra desse homem cura enfermos. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E ele traz essa missão. Vocês vão ser as minhas testemunhas. As testemunhas de Cristo. É isso que nós somos. Testemunhas de Cristo. Testemunhas do Senhor. Por onde nós vamos,
nós temos uma percepção, nós temos um sentimento. Há uma experiência que eu tive de um discípulo, um empresário aqui da nossa igreja, e eu discipulei ele, os primeiros passos da fé cristã. Ensinei ali para ele o que é a Bíblia, como funciona a Bíblia, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Caminhamos nos sementes. E um dia nós íamos almoçar junto e ele falou: pastor, o senhor não pode passar lá na empresa? Eu queria, na hora que o senhor chegar lá, eu vou reunir os funcionários. E aí nós vamos orar com eles, depois nós vamos almoçar. E naquele nosso momento, naquele nosso relacionamento discipulador, e eu fiz isso, eu fui para a empresa dele, e quando eu cheguei, eu sentei na recepção, a recepcionista anunciou que eu havia chegado, eu sentei na minha frente uma carranca, mas pensa num bicho feio, olhando para mim naquela recepção, e não era pequena não, era grande, e eu olhando aquela carranca, e eu falei: gente, o que é isso? Será que esse negócio é de Deus? Parece um filhote de Satanás o negócio. Queridos, entrei, orei com a equipe dele, saímos para almoçar, e no almoço eu falei: queridão, aquele negócio feio lá que você tem na sua recepção, o que é aquilo? E aí ele me contou que eles passaram uma dificuldade na empresa, e ele tinha feito uma viagem de negócios para a África, e lá na África apresentaram aquele bicho feio para ele, e falaram: esse bicho feio aqui, ó, ele traz dinheiro, traz recurso, e ele traz aquele troço grande, feio e pesado da África para o Brasil, para colocar na recepção da empresa dele. Aí eu comecei a ministrar o coração dele, e explicar o que significava aquilo, aquele troço feio. E aí eu falei para ele: olha, o que você vai fazer, querido, porque agora você não depende de nada e nem ninguém para prosperar. Toda a prosperidade que você vai provar vai vir de um único lugar, uma única fonte, porque Deus é o sustentador de todas as coisas. É Ele quem sustenta a sua vida, a sua família, a sua empresa, o seu ministério, é Deus quem sustenta. Qualquer recurso que você receba vem da mão de Deus. Queridos, passou um tempo, eu me esqueci do bicho feio, mas um dia eu retornei. Quando eu chego na recepção, adivinha quem eu encontro? A infeliz estava lá no mesmo lugar. Eu falei: que não é possível. Aí aí a gente já tinha uma caminhada um pouquinho mais longa, eu já estava com um pouco mais liberdade. Eu falei: queridão, o que aconteceu? Por que você não tirou o filhote de Satanás lá do seu recepção? Aí ele falou: pastor, eu me esqueci. Aí eu falei: vamos fazer o seguinte, a hora que eu sair, você me ajuda, põe aquele troço no meu carro, porque eu vou levar. Porque eu não quero voltar aqui e encontrar aquele troço aí, não. Aí tá bom, negócio pesado. Eu e ele colocamos no porta-mala do carro, e eu saí com aquele troço pela cidade aí. Cheguei aqui na igreja, chamei o Francisco, o ministro. Ministro Francisco, vem aqui. Tem um negócio na mala do meu carro lá que é para você. Chiquinho foi lá, junto com o seu Raimundo, pegaram o troço feio, levaram para trás e destruíram. Não sei como, porque era desse tamanho, era de madeira, um negócio pesado, madeira nobre, mas era feio. E aí, eu espero que o Chiquinho tenha destruído, não tenha levado para a casa dele, colocado em lugar nenhum. Pelo menos na recepção da igreja não colocou, porque eu nunca vi. E o problema agora é que eu contei essa história no primeiro culto, e está todo mundo passando mensagem para o Chiquinho para saber o que ele fez com a carranca. Queridos, nós não temos medo de um pedaço de madeira, mas nós temos um compromisso com a palavra. Nada substitui o poder de Deus na nossa vida. Nada substitui o poder de Deus na nossa vida. De vez em quando, eu encontro resquícios do velho homem na vida de alguns membros da igreja. Fui a uma visita e na porta do apartamento da irmã tinha um chumaço de espada de São Jorge. E aí eu perguntei para ela por que a espada de São Jorge estava ali na porta. Pastor, isso aí, o senhor lembra que faz pouco tempo que eu me converti, antigamente, né? Falei, antigamente, mas antigamente acabou. A senhora fala, por favor. A espada de São Jorge é só uma planta, criada por Deus. Alguns acham bonito.
não acho tanto. Eu acho que tem planta mais bonita para você pôr na entrada da sua casa. Mas, né, se ela estiver plantada lá no seu jardim como uma planta, não tem problema nenhum. Mas se você trouxe ela para trazer algum benefício, então, irmã, você vai fazer o seguinte, a senhora vai dar um jeito nela. Vai sumir com ela. E aí a senhora coloca uma outra planta aí, coloca uma rafis, coloca um beijo japonês, coloca, né, qualquer outra coisa aí que vai ficar muito mais bonito. Porque antes do Espírito Santo habitar em nós éramos levados por muitas coisas. Eu e o pastor Wellington tivemos em Cuba, e lá em Cuba, na frente de muitas casas, né, pastor Wellington, e algumas no telhado, eles colocavam uma pedra grande, mas grande mesmo. Algumas eram desse tamanho assim. Sabe aquela casa bonita, às vezes o muro está, né, tá assim, em Cuba não tem muito muro pintadinho, mas tá o muro, tá o portãozinho, e uma pedra enorme. Isso é a magia, a feitiçaria dos cubanos. Mas nós não temos parte com isso. Nós temos parte com o Espírito. Nós andamos pelo Espírito. Se você já experimentou sorte na sua vida, né, ela vem do Espírito, querido. A sorte não vem de lugar nenhum, não. O Espírito Santo de Deus é aquele que produz alguma coisa na sua vida. É o que produz alguma coisa na minha vida. Quarto ensinamento a respeito desse que sim, esse que trouxe uma missão, esse que nos trouxe, nos dá, nos convoca, ele tem para nós um direcionamento. Através do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, nós temos um direcionamento. A última parte do versículo diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, a igreja tomada do Espírito Santo. Ela começa ali aonde ela está, no lugar que ela está, no endereço que ela vive, que ela mora, no bairro, na cidade, no estado, no país, e ela vai até os confins da terra. Nós temos um compromisso, nós somos testemunhas. Testemunhas não são alguns. Poder para testemunhar, querido, é um poder que Deus derramou sobre a igreja. Todos nós temos uma história, todos nós temos experiências, são experiências que são produzidas pelo relacionamento com Deus, experiências produzidas pelo Espírito Santo de Deus, experiências que mudaram a sua vida, através da sua conversão, experiências que nós precisamos contar em todos os lugares. Cada pequeno grupo da nossa igreja é uma porção do Evangelho de Cristo. Uma oração que sempre fazemos, aliás, todas as manhãs, nós oramos pela igreja, oramos pelos líderes. E a oração que nós temos feito é a seguinte: Pai, visita todos os nossos encontros. Tenha liberdade. Não permita que os nossos PGM sejam apenas um encontro de membros da IBB, mas que seja um lugar onde o Espírito Santo atua, seja um lugar onde as pessoas vêm e elas falam, eu quero ficar aqui. Esse lugar é para mim. É um lugar de experiências com Deus. É um lugar de gente que tem um compromisso com Deus. Não é um lugar simplesmente para nos divertirmos, apesar de que nós fazemos muito isso num pequeno grupo. Não é um lugar simplesmente de cumprimento da agenda. Se tem uma agenda que nós vamos cumprir, que não seja a nossa agenda, que seja a agenda do Espírito Santo de Deus, visitando cada encontro, cada família, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para isso, e o coração dele está 100% disposto a transformar um simples encontro, uma segunda-feira à noite, uma terça, quarta, quinta à noite, sexta, o Espírito Santo chega ali, e ele faz uma obra incrível. E sabe o que produz o encontro? Mudança, restauração, salvação. Vai passar um ano, nós vamos trazer os frutos, nós vamos batizar pessoas no pequeno grupo. Por quê? Porque aquele pequeno grupo foi totalmente irresistível para as pessoas que visitaram ele. Quando somos testemunhas,
Nós convidamos as pessoas a vir, estar conosco, visitar conosco. Fui visitar uma família essa semana. Hoje, no culto das 9, eles estavam, os 4 aqui na igreja. Que coisa boa, queridos. Que coisa boa. Você convidar alguém e falar assim, você precisa ir domingo de manhã, você precisa conhecer o Bacaxeri, a nossa igreja, você precisa conhecer o povo do Bacaxeri, a igreja que tem cafezinho. Você vai gostar demais. Palavra de Deus, Mateus 28, diz, portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos. Atos 4, 20 diz, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós temos um direcionamento do Espírito. Por onde você for, querido, lá do I, querido, por onde você for, com essa camisa vermelha, você vai falar de Cristo e vai testemunhar o amor de Deus. Por onde você passar, você é uma testemunha de Cristo. As pessoas vão conhecer, vão provar. Elas vão ter um pouco mais de esperança agora. Vai começar a brotar no coração dela a esperança, porque você vai passar lá. O que você tem visto? E o que você tem ouvido? A pergunta é, por onde você anda, com quem você anda, os lugares que você vai. O que você tem ouvido? E você tem compartilhado isso? Você tem sido usado? Você entende que na sua vida tem poder para pregar, que na sua vida tem poder para curar, que na sua vida tem poder para ensinar, capacitar pessoas, que o Espírito Santo escolheu você para honrar Cristo todos os dias como testemunha. Esse é o desafio. O Espírito Santo não é derramado sobre a igreja para que ela fique dentro de 4 paredes assistindo o culto, mas para que ela realize a tarefa nobre. Ide e fazei discípulo em todos os lugares. Mateus 28. Marcos 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você faz parte de uma igreja viva. E por isso, querido, você precisa também ter vida e viver e experimentar isso. Você é aquele servo ocioso. Pedro tem uma declaração interessante, aonde ele fala na primeira epístola de Pedro, ele fala assim: não andeis ociosos e infrutíferos. Não sejam ociosos e infrutíferos. Uma pessoa ociosa, ela não produz. Fico imaginando você contratar uma diarista na sua casa. Ela chegou cedo lá, Ed, na sua casa. Você pagou R$150 para a diarista. E aí você vai fazer as suas coisas. Vai trabalhar, vai aos lugares dos compromissos. Você volta no final do dia. E a diarista ficou ociosa. Você tinha uma televisão, ela sentou para assistir. Tinha uma rede, ela foi se balançar na rede. A sua casa vai estar suja, Ed. Do mesmo jeito que você deixou. Nada aconteceu lá. Sabe por quê? Porque ela escolheu ficar? Será que o cristão deve escolher esse caminho? Como é que foi a semana? Foi ociosa? Como é que foi o ano de 2018? Foi ocioso? Cadê os frutos? Cadê a limpeza no coração de algumas pessoas que só o Espírito Santo pode produzir através e usar a sua vida? Que privilégio, que benefício. Não andeis ociosos, mas ide e cumpri o mandamento e fazia as coisas do jeito de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido, nós temos que orar, porque através da oração, como eu falei no início da minha mensagem, esse lugar pode tremer, a sua família pode tremer, a sua casa, o seu trabalho pode tremer. Porque através da sua adoração, as fortalezas, as barreiras de Satanás vão cair. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo derramou o poder dele sobre nós.
E nós estamos aqui, queridos, para viver e experimentar esse poder. Você acredita que Deus, Ele quer usar você? Ele quer usar o teu pequeno grupo, a sua família. Ele quer usar a nossa igreja do mesmo jeito que Ele usou a igreja do primeiro século? Ou você acha que Deus mudou? Bom, se Deus mudasse, que é algo que não acontece, Ele só ia mudar para melhor. E o negócio ia estar mais, né? Deus não mudou, querido. O poder de Deus não mudou 1 centímetro. Deus não está mais experiente. Nos últimos 2000 anos, Ele não foi aprendendo as coisas a cada século. E Ele é o mesmo Deus, com o mesmo poder. Aquele que é o dono de toda sabedoria. A fonte inesgotável de todo e qualquer conhecimento que você possa ter. É o Deus com o coração pronto para curar você, para restaurar você, para libertar você de um pecado que tem aprisionado a sua vida. Esse é o Deus que a gente está falando aqui. O Espírito de Deus foi derramado sobre você. O Espírito do Senhor foi derramado sobre a sua vida, querido. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe para quê? Para que o nome do Senhor Jesus seja honrado através da sua vida. Para que a igreja continue prosperando. Nós não chegamos aqui de graça. Muita gente padeceu. A igreja foi perseguida nesses 2000 anos de todas as maneiras, mas a igreja do Senhor prevaleceu, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e as portas do inferno não prevalecem sobre uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, e as portas do inferno não prevalecem sobre uma pessoa que tem compromisso com a oração, com a palavra de Deus, porque é assim que a gente vive como igreja. Esse é um ano de oportunidade. Esse é um ano para a gente fazer grandes coisas. Esse é um ano para a gente ter o privilégio, a oportunidade de servir. E servir de coração. Esse é um ano para os tímidos que estão aqui serem tocados nos lábios, abrirem a sua boca, compartilhar Cristo, a sua história. Tímido. Timóteo também era tímido, né? A sua história, tocar a alma das pessoas através do poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você faça uma oração comigo. E nessa oração eu quero que você coloque aí o desejo de experimentar Deus em uma dimensão mais profunda. Fala assim: Senhor, eu desejo experimentar Espírito Santo de Deus. Eu desejo experimentar coisas que eu não experimentei ainda, maiores. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero que o Senhor toque os meus lábios, a minha vida, a minha mente. Eu quero que o Senhor abençoe a minha liderança, o meu ministério, o meu pequeno grupo. Eu quero que o Senhor abençoe a minha família. Faça a oração dizendo: eu quero me apresentar, Pai, diante do Senhor, como alguém que quer de fato servir, mas através do poder de Deus. Eu quero ter intimidade com esse poder, com esse Espírito, com esse Deus. Feche seus olhos, igreja. E eu queria fazer uma pergunta. Você fez essa oração? Você pediu isso aí agora? Levanta a sua mão bem alto. Fala assim: ó, pastor, aqui, ó, eu fiz essa oração. É isso que eu quero. Eu quero ter um ano diferente. Eu quero que 2019 seja um ano de prosperidade espiritual. Eu quero sonhar menos com o material e mais com as minhas vitórias espirituais. Deixa as coisas, queridos, que Deus vai cuidar. Coloque o seu financeiro diante do Senhor, deixa Ele cuidar, mas foque a sua mente em ser usado em 2019. E eu tenho certeza que nada vai te faltar, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Mas foca num ano de intimidade e de experiência, num ano de oração, num ano de testemunhar Cristo de todo o coração. Se você fez essa oração, eu quero convidar você a ficar de joelhos aonde você está, e nós vamos orar. Nós vamos levantar um clamor ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza a nossa mente. Use, Deus, a nossa agenda, use o nosso tempo, use a nossa família. Que o Espírito Santo de Deus use o nosso pequeno grupo. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a viver experiências maiores do que aquelas que temos tido. Vamos orar. Pai amado, eu sei
que muitas vezes, ao invés de nos aproximarmos de Ti, nós temos tantas outras escolhas. Eu sei que muitas vezes, Pai, nós deixamos de buscar o enchimento do Espírito Santo e até fomos confundidos, fomos seduzidos por um mundo secularizado que vivemos. O mundo algumas vezes teve mais brilho do que a Tua presença, mas nós estamos aqui para pedir perdão e reconhecer que o que nós queremos é o enchimento do Espírito Santo de Deus, que nós queremos é sermos usados para que o Senhor, o Teu nome, seja cada dia mais conhecido, Jesus cada vez mais famoso, cada vez, Pai, através do nosso ministério aqui local, a Igreja Batista Bacaxeri, os nossos ministérios, as nossas famílias, os nossos PGMs, nós queremos atrair a nossa cidade. Nós sabemos que o Evangelho é irresistível, nós sabemos que a Tua igreja, a igreja que vive segundo a Tua palavra, é irresistível. Nós sabemos que uma pessoa, um servo cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele abre a boca para testemunhar, a mensagem que ele traz é irresistível, e as pessoas vão se chegar, e elas vão te provar, e elas vão se conhecer, e nós vamos cuidar dessas pessoas, nós vamos discipular essas pessoas, mas nós vamos viver, Deus, experimentar prodígios a cada dia. Eu te louvo por todos os milagres que nós já testemunhamos como igreja, mas eu peço, Pai, que o Senhor nos dê poder e autoridade para que a nossa região possa te conhecer. Todos os lugares que nós alcançamos com o nosso braço, através de missões, através das famílias que foram morar em outros lugares e hoje lá, Pai, estão ministrando Cristo. Nós pedimos que o Senhor continue abençoado, mas nós queremos mais. Nós queremos mais pequenos grupos comprometidos. Nós queremos mais líderes apaixonados. Nós queremos mais pais e mães envolvidas com os seus filhos, na proteção, no cuidado, na cobertura espiritual da sua família. Pai, nos dê a graça de provar do Teu poder todos os dias do ano de 2019. Nós oramos assim, agradecidos, Pai, pelo poder manifesto em nós, agradecidos pelo selo, pelo batismo do Espírito Santo de Deus em nós, agradecidos pela salvação alcançada pelo convencimento do Espírito Santo. Nós nos submetemos ao Espírito de Deus e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.